Bom dia a todos vocês. É uma honra e um prazer, né, estar aqui discutindo o meu foco de vida, de trabalho, né, não dá para não ser meu foco, né, as insulinas, principalmente, a automonitorização. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho o diagnóstico de diabetes tipo 1 há 42 anos e foi iniciado numa época em que as seringas eram de vidro, as agulhas eram de metal e a gente tinha que ferver todos os dias. Então, de fato, me alegra muito ver a evolução da insulinoterapia mundial, que vem chegando ao nosso país com um delay maior do que eu gostaria, né? Então, por exemplo, a insulina análoga rápida, que está sendo incorporada agora, né, senhor Raimundo, e que vai ser adquirida e distribuída, ela já está disponível no mundo inteiro há mais de 20 anos. Então, existe um delay, né? Mas nós vamos ter acesso. Então, de fato, o que importa é que ela vai chegar e, principalmente, que ela seja bem utilizada. E, para isso, a gente vai precisar de uma tarefa hercúlea, não só de capacitar os profissionais de saúde, mas de ir direto ao usuário de insulina e capacitá-lo nas mudanças de dose de insulina, de acordo com a ponta de dedo, o valor da glicemia e de acordo com o que ele vai ingerir. Assim, a gente vai ter um melhor aproveitamento desse investimento na saúde de nós que temos diabetes do tipo 1. Né? Avanços no tratamento do diabetes. Acho que não faz sentido a gente ficar falando aqui por 20 minutos, 25, sobre um tema mundial. Acho que a gente tem que falar sobre os avanços do tratamento do diabetes, mas em nosso país, porque é aqui que nós vivemos, é aqui que nós tratamos os nossos pacientes, é aqui que a gente tem problema e é aqui que a gente tem que encontrar as soluções para esses problemas. Vou passar voando, não sei se está todo mundo no mesmo nível de informação, mas em relação à classificação, para a gente falar de diabetes, é interessante a gente falar como se classifica o diabetes. 5 a 10% das pessoas dos 13, 14, 15, 16 milhões de pessoas com diabetes do nosso país são do tipo 1, 5 a 10%. 80%, 90% são portadores de diabetes do tipo 2. Em torno de 8% das gestantes, 8% a 9%, o número novo já deve estar mais para 9%, 10% do que para os 7% que tínhamos no passado, tem o diagnóstico de diabetes durante a gestação. Então, esses são os principais tipos, e temos outros tipos que vêm crescendo bastante, por exemplo, associado ao alcoolismo, principalmente, quando o pâncreas pode ser comprometido em sua função. Dados do diabetes no Brasil. Aqui nós temos uma tentativa de mostrar os dados epidemiológicos, os dados de controle glicêmico, de quanto se custa com diabetes no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos em torno de 13 milhões de pessoas com diagnóstico de diabetes, mais do que isso, não sabemos esse número, e o pior, é dureza você fazer um cálculo de um impacto orçamentário, como foi feito agora, sem saber o número exato. Então, isso é algo que a gente precisa ter em mãos, né? Quantos somos e onde estamos. Esse grupo de pacientes tem uma hemoglobina glicada geral de 8,7. Problema, esse nível é maior ainda entre os usuários de insulina, 9,1 entre os adultos e 9,4 entre as crianças com diabetes tipo 1. E isso acontece com um custo de 66 bilhões de reais, que corresponde a aproximadamente 22 bilhões de dólares ao ano. Esse dado é de 2015. Então, nós temos muitos pacientes, não sabemos quantos somos, gastamos uma cifra considerável, menor do que países mais desenvolvidos, e não temos um bom controle da nossa população com diabetes. Então, há muito que ser feito, né? Quando a gente vai para pessoas com diabetes tipo 1, apenas 10% tem a hemoglobina glicada dentro do almejado, menor que 7%, e em torno de 27% das pessoas com diabetes tipo 2 conseguem chegar a hemoglobina glicada menor que 7%. Porque o tratamento é relativamente mais fácil, mas quando o tipo 2 chega a usar a insulina, o nível de pessoas com bom controle glicêmico chega aos mesmos 10% que os portadores de diabetes tipo 1. Então, a gente já percebe que a insulinoterapia no nosso problema é um problema, no nosso país é um problema. Em virtude de quê? Das insulinas disponibilizadas, mas também da capacidade do paciente de usar bem a sua insulina. Então, o problema não termina com a compra. Aliás, a compra é a solução para o problema, mas a solução tem que vir com educação em diabetes para pacientes e profissionais.
E o pior é que esses níveis elevados de hemoglobina glicada elevam o risco de desenvolvimento de complicações crônicas, como a nefropatia e a retinopatia diabética, para níveis 4 vezes maiores, né, do que se a pessoa tivesse um controle adequado do diabetes. E isso também aumenta o custo do tratamento. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, controlar bem, não só para não complicar, mas também para a gente ter um saving financeiro, para a gente ter recursos economizados para outras necessidades. O DMI-1 não é relacionado à obesidade, o diagnóstico é mais frequentemente em crianças e adolescentes, é totalmente dependente das insulinas, né? Esse slide normalmente diz totalmente dependente da insulina. Não, é das insulinas. Tem que ter uma insulina basal, tem que ter uma insulina bolos, né? É a maior causa de cegueira e diálise precoces, e as complicações são evitadas ou postergadas com bom controle. É diferente do cenário do tipo 2, que eu vou falar mais na frente. Mas, enfim, a gente não tem como prevenir e a gente tem que tratar bem. Esse é o recado em relação ao tipo 1. Para quem não tem ideia de como é a rotina de uma pessoa com diabetes tipo 1, esse slide tenta resumir quais são as dificuldades e as barreiras que a gente tem no dia a dia, né? Então, uma pessoa com diabetes do tipo 1 deve, né, não estou dizendo que faz, mas fazer sua monitorização da glicemia 3 a 6 vezes ao dia, principalmente antecedendo a refeição, para poder ter o cálculo da sua insulina ajustada para o que come e para o nível da glicemia nesse instante. Problema, isso aqui, como eu já falei, é o custo mais alto do tratamento do diabetes tipo 1 e a gente precisa otimizar esse recurso. Ele já é, em teoria, né, porque está faltando fita de monitorização no Brasil inteiro. E as pessoas com diabetes tipo 1 têm uma lei nacional que garante essa disponibilização. Mas está faltando no Brasil inteiro. Se vocês me perguntarem se eu consigo viver, eu consigo. Mas eu consigo viver com segurança? Eu consigo subir num púlpito, falar, sem saber quanto está a minha glicemia? Não. Então, isso é uma necessidade, isso não é um conforto no tratamento de uma pessoa com diabetes. Bom, furando o dedo várias vezes ao dia, ele vai se alimentar, vai ter que calcular a quantidade. Olha o sonho de consumo, né? Um paciente SUS dependente chega, fura a sua ponta de dedo, leva esse número em conta, faz o seu prato, vê quanto pôs de carboidrato no prato e calcula a sua dose de insulina. A insulina vai ser disponibilizada. Então, ele precisa aprender, ele precisa ter o direito a ser educado para ter uma vida como a de muitos que estão aqui, que têm diabetes tipo 1, e contam seus carboidratos e ajustam suas doses de insulina. Depois que ele faz isso, ele precisa aplicar a insulina adequada para esse prato, e aí vem a parte chata, né? Anotar isso numa tabela, né? Essa tabela que chega para a gente cheia de pontinhos de sangue, porque o paciente está anotando, está registrando, para a gente entender o que está acontecendo. Por que isso é feito? Porque hoje não é feito o download dos glicosímetros que armazenam esses números, que é mais um recurso de telemedicina. A telemedicina pode ajudar o paciente nessa relação com seus números, com cálculo de dose de insulina. Então, vamos repensar como é que a gente está tratando e melhorar o atendimento a esses pacientes. Avanços no tratamento do diabetes tipo 1. Vou falar em linhas gerais o que é que acontece no mundo, né? Tivemos desenvolvimento de análogos da insulina humana, de dispositivos para aplicação de insulina, sensores de glicose e telemedicina. Mas isso ainda não está acessível aos nossos pacientes e não tem impactado a qualidade de vida e o controle glicêmico dos pacientes dependentes do SUS. Evolução das insulinas. Desde 1922, quando foi feito o isolamento da insulina, né, por Benton e Best, começou o desenvolvimento a partir daí. A partir daí, as pessoas com diabetes dependentes de insulina já tiveram direito à vida, porque antes isso não era possível, era um regime de inanição, porque eles não conseguiam comer e manter a glicemia dentro do adequado. A primeira insulina disponibilizada foi insulina de origem animal, elas foram evoluindo, depois insulina humana recombinante, até que, na década de 80, surgiu a primeira insulina análoga, de ação rápida, né? Foi a Lispro, depois a Asparte, depois a Glulisina, hoje nós temos 3 no mercado. Continuou evoluindo análogos basais, na tentativa de tirar os picos da NPH para que o nosso paciente conseguisse atrasar uma refeição sem ter hipoglicemias homéricas, por atraso na refeição ou por omissão de refeição.
Seguindo ainda adiante, tivemos nesse meio tempo também um desenvolvimento, tanto de, aqui está mais focado em insulina, mas a gente teve desenvolvimento de sensores, de métodos de aplicação de insulina, de canetas, de bombas de insulina, e essa história vai continuar, essa evolução ela vai continuar até a gente chegar numa insulina inteligente, que eu já ouvi falar sobre ela, que você administra e depois ela desencadeia a ação à medida que a sua glicemia vai aumentando. Esse é um sonho de consumo, mas isso não está disponibilizado agora em lugar nenhum do mundo. Isso são estudos que estão acontecendo. Então, vamos acreditar que isso vai chegar, mas vamos dar condição aos nossos pacientes de poderem usar esse tipo de recurso, né? Esses são os perfis, vou passar rapidamente, mas o que a gente tem aqui, basicamente, senhor Raimundo, o que é que nós substituímos? O que é que o senhor vai adquirir e nos dar, né? Vamos substituir essa insulina humana regular, que tem um pico menos... O pico dela é atrasado e ela dura 5 a 8 horas de ação. Imagine, e aí eu faço um exemplo bem rápido, né? Imagina uma criança que janta às 7 horas da noite, usando uma insulina que tem ação de 6 a 8 horas. Ela vai dormir, ela não está se alimentando, essa insulina ainda está agindo. Então, não é à toa que, na revisão sistemática, coordenado por mim esse processo, o que foi que nós identificamos? 32% de redução de hipoglicemias graves e 45% de redução de hipoglicemias noturnas. Então, todos precisam ter acesso e substituírem portadores de diabetes tipo 1, porque para tipo 2 a gente não tem as mesmas evidências tão robustas, mas esses pacientes precisam ter acesso, né? Precisam riscar da sua vida hipos noturnas e hipos graves. E a NPH vai ficar sendo usada como a insulina análoga basal pela lista do SUS, né? Com discussões futuras, né? Mas vamos viver o ganho de cada vez. Então, vamos ter não só ter essa insulina disponível, mas ter ela disponível e bem utilizada. Isso é fundamental. Bombas de insulina evoluíram no mercado, né, também. Hoje nós temos bombas já fazendo a regulação da infusão da insulina de acordo com a previsão de hipoglicemia, isso é bastante importante. Temos bombas que interagem com glicosímetros e que você pode remotamente fazer a administração dessa insulina com um controlezinho remoto, que também é glicosímetro. Então, veja, a vida está evoluindo, né? E os dispositivos, as canetas e as insulinas também. Temos também recursos com evolução, né, que permitem monitorização contínua da glicose, como o Enlight e o Freestyle Libre, são aparelhos que te dão uma certa tranquilidade, né? Você, tanto um sensor ligado às bombas de Medtronic, como o Freestyle Libre, que é da Abbott, né? Você tem situações que, para pacientes que precisam de uma monitorização clínica frequente, que fazem hipos à noite, é interessante saber e poder ver na sua memória, na memória do seu aparelhinho, como se comportou a glicose, não é glicemia, durante toda a noite, né? Digo que não é glicemia porque isso aqui é glicose intersticial. O que é que nós temos hoje disponível? Esse esquema de insulinização, que, para ser otimizado, os resultados de glicada serem bons, o que é que a gente precisa? Em torno de 3 aplicações da insulina humana NPH, que é a insulina basal, e as aplicações, hoje, o que nós temos da insulina regular antes das refeições principais. Antes, que eu quero dizer, é 30 minutos a 45 minutos antes, senão ela não consegue entrar em pico junto com o pico dos carboidratos. E, à noite, o risco da hipoglicemia noturna, né? Porque, como vocês podem ver, como ela tem uma ação mais prolongada, ela persiste a ação até 1, 2 horas da manhã. E a maior parte das pessoas não estão comendo, né? Não está comendo a essa hora. Foi feito todo esse esforço em termos de trabalho para substituir a insulina humana regular pela insulina análoga de ação rápida, né? A experiência aqui foi bastante interessante e eu lhe digo que, além da visão, como paciente, como prescritora, eu pude, sim, pensar como gestor. Como um gestor pensa. Como é que a gente tem que otimizar recurso? É interessante porque pessoas próximas a mim dizem, Carla, você vive economizando dinheiro do governo. Mas é fato, se a gente quer evoluir uma terapia de um grupo de pacientes, eu não posso gastar tudo na compra da primeira insulina. Eu ainda tenho 30% que vai precisar de uma análoga basal.
Então, a gente tem, sim, que pensar em otimizar recurso para evoluir mais a terapia para aqueles que precisam de um recurso a mais, né? E ter equidade no tratamento do diabetes. E o que é que foi substituída? São insulinas que têm a insulina humana regular, será substituída por 1, 2 ou 3, a gente vai conversar sobre isso, né? Insulina análoga rápida, que tem um pico mais precoce e uma ação que acaba com 3 a 4 horas e diminui o risco das hipos noturnas. Esse trabalho ele foi realizado, não é um trabalho que se faz a 2 ou 4 mãos, né? A doutora Luciana Bahia, expert em farmacoeconomia, é coautora desse documento, e não só ela, mas nós temos a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, ANAD, FENAD e ADJ, andando alinhados nessa solicitação. Isso é que deu fortaleza e isso é o que deu resultado à nossa solicitação de incorporação, união. Qual é o tratamento proposto? Olha que diferença, né? A gente substitui aquela insulina que tem uma ação muito mais larga por uma insulina que tem uma ação de 3 a 4 horas e que diminui o risco de hipoglicemias graves e noturnas. Precisa ser aplicada todas as vezes que o paciente ingerir uma quantidade de carboidratos maior que 10, 15, 20 gramas. Mas oferece uma possibilidade de controle e diminuição de risco de complicação, como a regular não oferece, né? E a NPH, que precisará, sim, ser aplicada 3 vezes ao dia, antes do café, antes do almoço e antes de dormir. Nada de aplicar NPH antes do jantar, senão a gente não diminui o risco de hipo noturna, porque ela vai fazer pico no meio da madrugada, né? Então, essas questões elas precisam ser discutidas com os profissionais e com os pacientes, porque, gente, é muito mais conveniente, na época da seringa, juntar a NPH com a regular e aplicar tudo de uma vez só, às 7h. Vai cobrir a refeição? Vai. Mas vai acontecer o quê na madrugada? Tremenda hiponoturna pelo pico da NPH. Então, isso são coisas que, ditas ao paciente, ele consegue entender. E ele faz a modificação. Agora, se a gente diz, não pode tomar às 19, só às 22, não funciona, né? Não funciona. Próximas discussões em relação às políticas públicas para o diabetes tipo 1, disponibilização da insulina análoga de ação rápida, e aí a gente pode, eu acho que essa é uma boa discussão, né? O palco ideal para a gente ter essa discussão, como a gente deve adquirir. E aqui nós temos, na verdade, eu, Carla, consigo ter opiniões de diversos ângulos de visão diferentes, né? De visões diferentes. Uma como paciente. Como paciente, eu diria que é interessante que a gente consiga manter a insulina que eu já uso há 5, 10, 15, 20 anos e não ser obrigada a substituí-la rapidamente. Essa é a visão de paciente. Visão de prescritor. É a mesma. Eu não acharia interessante que eu prescrevesse a insulina análoga A e ele só tivesse acesso à insulina análoga C. Essa é a visão de prescritor. O que é que isso vai gerar? Telefonemas, mudanças de pacientes ligando, dizendo que vão receber a insulina X, que precisam ter sua dose talvez modificada, talvez não, mas talvez sim. Então, esse gera um transtorno na vida de quem prescreve e vê sua prescrição sendo substituída. Esse é um ponto. E aí tem uma outra visão, que é o que eu comentei, que eu consigo já enxergar, a visão do gestor. Qual é a visão do gestor? A principal é custo, mas com qualidade na assistência, como o senhor Raimundo disse. Eu tenho que ter um custo bom e uma assistência melhor ainda. Para ter essas duas coisas juntas, né, será que a gente só consegue isso comprando uma única insulina? Ou a gente pode negociar? Aliás, eu estou identificando aqui pessoas das 3 farmacêuticas. Será que a gente pode negociar com eles? E o preço que se chegar no bid único ser levado em conta para as 3? Isso é uma discussão que seria o melhor dos mundos. É possível? Vamos discutir. Vamos discutir. E qual é a outra visão que o gestor precisa ter? O que acontece hoje no Brasil é uma judicialização imensa no tratamento do diabetes. A insulina glargina é a mais... hoje está entre as top 10, né, de medicamentos judicializados. E, em relação e análoga rápida também, as 3 são judicializadas. Se a gente incorpora só uma, o que é que acontece com a judicialização? Não sei. Não sei. Sinceramente, não sei o que pode acontecer. Se os pacientes vão continuar judicializando para
receber a insulina ou não, né? Então, essas são questões que eu acho que a gente pode discutir abertamente, sim, né? Com visões diferentes e ver onde a gente chega no melhor possível para que a assistência não seja comprometida e o custo não seja elevado. Esse é um ponto. Em relação ao diabetes tipo 2, 80% a 90% das pessoas com diabetes, aqui eu digo que é importantíssimo 2 pontos, que a Armelinda já tocou nesse assunto. Nós sabemos quais são os fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Então, no tipo 2, cabe, sim, trabalhar com prevenção, educação, para que as pessoas modifiquem o estilo de vida, não só quando tem o diagnóstico, mas principalmente antes de ter esse diagnóstico, né? Então, a gente precisa falar sobre fatores de risco, tentar evitá-los e não apenas em relação a tratamento, melhorar, mas não só o que usa, mas como usa. Um dos problemas clássicos no diabetes tipo 2 é o comprometimento da adesão, que eu vou dizer que no Brasil é em torno de 70% a 77%. A gente precisa convencer o nosso paciente a se tratar melhor, né? Então, vamos pensar em melhorar a adesão e, sim, prover medicamentos. O que é que falta no Brasil para o tipo 2? Eu vou dizer que falta um secretagogo que não aumente o peso corporal. Porque hoje o que nós temos é glibenclamida, gliclazida em alguns estados e as insulinas, metformina e as insulinas NPH irregular. Tudo que leva a ganho de peso, que é o que a gente não quer que aconteça com o nosso paciente, exceto a metformina, né? Então, o que é que a gente precisa fazer? Sentar com esse paciente, convencê-lo a melhorar a adesão ao tratamento, mas, quem sabe, disponibilizar um medicamento que faça ele se controlar melhor sem ter aumento de peso corporal. Mas esse é um outro assunto, não vou falar com o senhor sobre isso hoje. Sem risco de hipo, e como tem a nossa velha glibenclamida. Basta um comprometimento discreto na função renal para que o paciente tenha hipoglicemias homéricas, né? Então, isso é uma discussão que a gente vai ter, é um número muito maior do paciente, tem que sentar, tem que discutir, e tem várias farmas que têm medicamentos nessa linha que a gente está comentando e já com experiência. Avanços existem? Existem. Os inibidores de DPP-4, os agonistas do GLP-1, os inibidores do SGLT2, mas a gente tem que ter tempo, experiência e eficácia e segurança comprovadas em estudos científicos. Isso eu aprendi na Conitec, e eu concordo. Não é qualquer medicamento que pode entrar numa lista do SUS. Não. Ele tem que ter comprovação, sim, da sua eficácia e da sua segurança. Vou passar rapidamente, a gente já falou do que tem disponível. Falando sobre a questão da adesão, já citei também, 77% dos pacientes têm comprometimento da adesão. Isso é um estudo feito no HC. E aí vem um lado bom. Eu concordo, o farmacêutico é uma peça muito importante. Nesse trabalho do HC, essa adesão ruim de 77%, que eram pacientes tipo 2, que iniciavam insulinoterapia, não usavam o que deveriam. O que é que foi feito? Aula com farmacêutico para capacitar o paciente no uso da insulina, na automonitorização, e esse número horroroso da adesão comprometida caiu, e o nível de conhecimento dos pacientes, que também foi avaliado em diabetes, em insulinoterapia, aumentou. Então, tem o que se fazer nessa seara também, né? Mas não só pensando em investimento financeiro e vou comprar remédio A, B e C, não. Pensando em estratégias que melhorem a adesão à terapia. Ações necessárias, identificar o perfil de pacientes que necessitam desse tipo de intervenção. Ele pode usar metformina, glibenclamida e ter o mesmo resultado de um outro que usa medicamentos mais eficazes, dependendo da adesão que se tenha, né? É isso que é importantíssimo. Ter melhor acesso à educação, isso é fundamental para o paciente ter um bom tratamento da sua doença crônica. A primeira coisa que ele tem que ter é a aceitação do diagnóstico, senão não trata. O que a gente não aceita, não reconhece, a gente não trata. E eu tenho experiência pessoal disso. Eu passei muitos anos da minha vida, isso não me pertence, isso não me pertence. Pertence. Aceita, trata. É isso que tem que ser feito, né? Capacitação dos profissionais da saúde pública para usar melhor os recursos que nós temos. Utilização de tecnologia digital, sim, para melhorar o suporte ao paciente no dia a dia e a adesão à terapia. E a inclusão de um secretagogo, como a gente já comentou, que não aumenta o peso corporal e que ainda reduz o risco de hipoglicemia. Recurso tecnológico pode ajudar demais. A gente mora num país
como já disse aqui a deputada Carmen Zanotto, muito querida, nossa presidente da Frente Parlamentar do Diabetes, lembro quando ela propôs, depois que eu sentei na cadeira, ela olhou e fez: o que é que você acha da gente fazer uma frente parlamentar? Ali foi a pedra fundamental, o interesse dela em fazer essa frente parlamentar, que não só vai aumentar custo com diabetes, vai melhorar resultado. Esse é o interesse principal. Então, a tecnologia pode, sim, diminuir esse território imenso, né, dando adesão ao autocuidado, melhorando a questão do acesso. Né? Tem paciente que não tem endocrinologista no raio de 1 quilômetro. A telemedicina, a tecnologia, ela pode, sim, prover assistência a esse paciente à distância. E aí eu vou mostrar alguns exemplos de tecnologia, porque nem tudo, né, seu Raimundo, é custo, é compra. Tem coisas que são simplesmente passar a usar, né? Ter conhecimento. Então, o Insulinep é um aplicativo para uso de insulina intra-hospitalar. As doses são calculadas, são evoluídas. Né? Esse aplicativo foi desenvolvido no Hospital das Clínicas, também da Faculdade de Medicina da USP. É gratuito e funciona com insulina humana e NPH irregular. Então, é um recurso que está pronto para ser utilizado. Né? Só procurar por Insulinep, que vocês acham. Outro recurso importantíssimo, teleoftalmologia. Tem lugares que você não tem acesso a oftalmologista para fazer o fundo de olho ou a oftalmologista para fazer laser, terapia com laser. Então, esse recurso de teleoftalmologia, o que é que ele faz? Ele avalia os pacientes nas suas UBSs, ele não precisa se deslocar para um lugar mais distante. Essa leitura, né, essa avaliação do paciente é feita por outros profissionais, não obrigatoriamente é uma foto, não obrigatoriamente o oftalmologista, que é um especialista com número reduzido, né? E essa avaliação ela é tida como: esse paciente é de alto risco? Aí sim, ele vai para o especialista, ele vai ter sua conduta estabelecida. Ou não, é de baixo risco. Ok, se é de baixo risco, então ele fica sendo acompanhado na unidade básica e está com um fundo de olho sem alterações. Tivemos 84% dos pacientes, já em torno de 13 mil pacientes foram avaliados pela teleoftalmologia, 84% dos pacientes sem alterações no exame oftalmológico e o restante dos pacientes, 16%, com alto grau de cegueira, por catarata, por retinopatia diabética, necessidade de vitrectomia. Então, a gente tem, sim, como fazer os pacientes serem avaliados à distância. Outro programa é o CISPED, né, o programa que avalia, faz a detecção do risco, né, para úlceras em pés, realiza exame do pé, não só diagnostica, avalia, diagnostica, mas elabora tratamento inicial e é um recurso útil para ser usado por profissionais das unidades básicas de saúde, que é lá onde os pés deveriam ser vistos e avaliados. Né? Então, e diminuir o número de amputações e incapacitações precoces que a gente tem. É um custo indireto que a gente não tem noção de quanto isso está custando aos cofres públicos, né? Mas custa bastante as incapacitações relacionadas ao diabetes. E temos o GLIC, que é um aplicativo desenvolvido em 2004, né, por mim e por meu marido, que me vinha insatisfeita de dar cursos de contagem de carboidratos e ver que os pacientes não conseguiam pôr em prática. Não é fácil. Vocês acham que... Hoje eu conto carboidrato até meio no escuro e sonhando. Cada colher de sopa, 5 gramas. Cada colher de sopa de feijão, de arroz, 5, de feijão, 4. Você, com o tempo, pão francês, 28, leite, 200 ml, 10 gramas. Você acostuma com o que você come no dia a dia. Mas não é uma tarefa fácil, principalmente para o nível de analfabetismo funcional que nós temos na nossa população. Né? Então, a gente precisa, sim, dar ao paciente a oportunidade de ter suas doses calculadas, principalmente com a entrada de uma insulina que possibilita que ele aplique antes da refeição. O sistema faz o cálculo das doses de acordo com os parâmetros, né, que são prescritos pelo médico ou inseridos pelo próprio paciente, se ele tiver conhecimento da sua prescrição. O paciente recebe no seu celular a quantidade de carboidratos e, por fim, ele sabe quanto é a dose de insulina que ele deve administrar. Tudo isso fica registrado e tanto o prescritor como o paciente têm acesso ao seu controle, às doses de insulina que foram utilizadas. E ainda tem disponível gráficos e tabelas
que você consegue enxergar o controle do seu paciente e necessidade de mudança terapêutica que esse paciente pode ter. E ele dá apoio aos pacientes, profissionais de saúde e gestores, porque, além desse suporte aos pacientes, ele ainda pode dar informação ao gestor do ponto de vista de quantas unidades de insulina esse paciente usa no dia a dia. Está tudo lá. Está tudo armazenado, coisa que nós não temos. Então, a tecnologia, inclusive, ajuda na informação que hoje a gente não tem no nosso sistema de saúde pública. E não é só o uso de um aplicativo desses, é fazer ele funcionar dentro do SUS, do prontuário eletrônico do SUS. Ele existe. É usado? Não. Então, não gera informação. A gente precisa ter essas informações, sim, com o uso da tecnologia que permite isso. Obrigada pela atenção de vocês, e era isso que eu tinha a comentar. Obrigada.